Meu telespectador, meu caro internauta, Cláudia de Bulhões, novamente na sua telinha. Nós sempre procuramos no programa Gente da Gente trazer alguém que fale sobre alguma notícia, alguma coisa do momento. Mas essa não é a primeira vez que eu trago este entrevistado. Porque ninguém em Maceió que sai em Alagoas entende mais de futebol do que esse nosso entrevistado de hoje. Esse entrevistado, ele olha o adolescente com olho clínico e vê se ele vai dar um bom jogador de futebol. Aí convida, vai a família, leva o menino para o clube e depois o menino vai lá nas alturas e o nosso querido professor continua no anonimato. Isso é terrível. Professor Guilherme, técnico de futebol de base. É um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado mais uma vez em estar aqui junto com a senhora e sendo entrevistado, né? Falando sobre um trabalho muito importante que é as divisões de base, onde é o início de todo o trabalho de um garoto, né? Onde ele já vem com o dom que Deus deu para ele e daí a gente vai orientando e vai lapidando, trabalhando, né? Para que venha colocar naquele clube de origem qual ele torce, qual ele deseja trabalhar no momento. Professor, eu como sempre, muito informal, deixo os meus entrevistados de calça curta. Professor, o senhor só é técnico e só observa os garotos, as garotas não, porque atualmente tem o futebol feminino. Atualmente tem o futebol feminino, mas essa aí já é uma área, já tem outros profissionais envolvidos nesse trabalho, né? E a gente hoje trabalha mais com garotos de 14, 13, 15 anos, né? Então essa é a nossa área no momento, né? E com as garotas já tem outros professores que já fazem esse trabalho. E, inclusive, o futebol aqui em Alagoas, o futebol feminino vem crescendo, né? Tem uma equipe aí que é uma equipe imbatível, né? A gente trabalha mais com a área de 13, 14, 15 no futebol masculino. Eu sempre informal, coloco logo ele para dizer as coisas. Professor, como o senhor chegou a ser tão especializado nessa área para o futebol masculino? Olha, trabalho assim que foi bastante difícil para eu chegar, né? Porque eu não gostava de futebol. Não? Não gostava. Nunca joguei bola na minha vida, né? Mas tem uma coisa importante que é o dom de comandar, o dom de orientar, para que esses garotos venham a ser lapidados. Recebi um convite de um grande amigo meu, hoje ele é policial civil, não sei se está exercendo mais a área no futebol, que é a pessoa do professor Cláudio Humberto Peixoto Maia, amigo meu irmão, que foi esse cara que me lançou no futebol, né? Foi através dele, a força que ele me deu. E hoje estou aqui, né? E agradeço muito a Deus. Não foi difícil. É uma profissão hoje que causa inveja àqueles que talvez não tenham competência de fazer o trabalho. Mas existe uma coisa que eu tenho no meu coração, é Deus. Esse Deus, ele consegue me dar força, me dar inteligência, para que eu venha passar para os meus atletas. E é uma coisa hoje tão salutar, onde o professor Guilherme está, são muitos garotos querendo participar. Que coisa maravilhosa, né? Esse dom de lapidar garotos. Porque a maioria dos garotos que você pega são garotos, vamos dizer assim, que não tem assim, são quase de rua, não é, professor? Ou tem meninos ricos que vão para ser lapidados? É porque existe assim, são umas 3, 4 faixas etárias nesse dia a dia, nesse cotidiano do dia a dia de garotos. Nós temos garotos de Grotas, que moram em Grotas, garotos que moram no bairro metropolitano, garotos que moram na cidade alta. Temos garotos também de um poder aquisitivo financeiro bem, o médio e aquele considerado que chamam de pobre, né? Mas pobre assim, pobre com inteligência,
um garoto pobre querendo vencer na vida, até para ajudar sua própria família. Porque o futebol hoje, se o garoto ele souber abraçar, souber se dedicar, é uma coisa que dá bastante dinheiro para que ele venha fazer o sustento dele, o sustento da família dele. Professor, os garotos hoje querem todos serem parecidos com quem? Jogar como? Ficar rico como? O espelho hoje é Neymar, que é o nosso jogador brasileiro, né? Que agora recentemente o Brasil foi eliminado da Copa, e outros querem ser Messi, e outros fenômenos que tem no futebol brasileiro e, por que não dizer, no futebol mundial. Aquele de Portugal também, o Ronaldo, né? Ronaldo, tem o próprio Pepe, zagueiro que é alagoano, né? Que agora jogou recentemente pela seleção portuguesa. Professor, a gente ouve os termos zagueiro, ouve os termos atacante, ouve os termos meio de campo, né? Ou é meio de campo que meio chama? campo, meio campo. Telespectador, você deve estar raciocinando igual a mim. Para a gente entender, como eu disse, de base mesmo. Professor, o zagueiro é o goleiro? Não, o goleiro é aquele que fica na meta, no gol. Certo. O zagueiro é aquele que fica na frente do goleiro, né? Tem o zagueiro central, que joga pelo lado direito. O quarto zagueiro, que é outro zagueiro que joga com a perna esquerda. Pode ir. Né? Aí temos o lateral direito, o lateral esquerdo, o volante direito, o volante canhoto. O meia direita, que é o camisa 8. O meia esquerda, que é o camisa 10. O 7, não, o 9 é o atacante da direita e o 11 é o atacante da esquerda. Professor, o senhor esclareceu uma coisa, quer dizer que aqueles números, eu não posso dizer assim, eu quero ser número 7. Não, a gente bota... Eu tenho que ter aptidão para ser o número 7. Não, às vezes a gente, pelo aquilo que o garoto apresenta, o atleta, aí a gente é quem determina os números. Os números para que eles venham vestir a camisa e se posicionar em campo, para que o torcedor, o público, ele venha ver a numeração do atleta que está exercendo, né? Mas hoje a maioria deles tudo gosta de jogar com a camisa 10. Eu imagino. Professor, e como é que você sabe quem vai vestir a camisa 7, quem vai vestir a camisa 10? Como é que você, assim, porque a gente que está de fora, eu achava que era assim, eu quero ser a camisa 5, eu quero o meu número 10. Não, mas isso aí é uma determinação nossa, né? Pela qualidade de cada um, pela especialidade daquilo que ele vai apresentar durante os treinamentos. A gente faz isso nos treinamentos, né? E bota em prática no jogo. Aí no jogo a gente vai dizer se realmente ele conseguiu assimilar todo um trabalho que foi feito durante a semana e cada um vai ser dono daquela camisa. Que tristeza quando eu não for número 10, né? Não é assim? O garoto sempre sonha, né? Porque o 10 é aquele cara que tem a responsabilidade de criar jogada, de fazer alguma coisa no futebol, que a camisa 10 ela pesa muito para aqueles que não conseguem fazer aquela função necessária que a gente dá para ele, assim, né? E ele vestir a camisa 10. Professor, o senhor deve ser assim... O menino chora quando sabe que não vai ser número 10? Não, ele não chora, né? Às vezes eles ficam naquela ansiedade para saber se vai ser escalado, se ele vai fazer parte do grupo, ou se ele vai ser aquele garoto que não vai ter oportunidade, não vai ter a chance, né? Mas hoje eu como professor, eu costumo fazer um trabalho diferente. Eu não sou melhor do que os outros, porque melhor só Deus. Mas eu consigo ser, assim, um cara que deixa o garoto consciente do dever e a responsabilidade. E a partir do momento, quando ele entrar, ele já tem que entrar com aquela responsabilidade de saber o que vai fazer em campo, para que não venha cometer alguma coisa que não seja correspondida à expectativa do professor. Então, professor, o senhor faz também um trabalho emocional com o Sem, garoto. sem dúvida alguma, né? Ele já entra em campo preparado, né? Psicologicamente, tecnicamente, taticamente e, por que não dizer, fisicamente.
e também psicológico para ele saber que não vai ser camisa 10. Claro, claro, ele está ali preparado, né? Porque Valorizar o camisa 5, o camisa... Tem esse camisa 5? tem o 5, que é o volante que trabalha pelo lado direito, o 7 pode ser o volante que trabalha pelo lado esquerdo, tem. Eu acho que todos têm a função assim, né? Agora a camisa mais desejada é a camisa 10. Não tem saída. Não, não, não. Só a 10 mesmo, que é a mais desejada pelos atletas. Agora, interessante é a gente falar sobre o goleiro. Porque o goleiro é quase que o responsável por tudo. A gente hoje, para ter uma grande equipe, a gente começa pelo grande goleiro, né? Ele é que é o paredão, é o esteio de todo o trabalho. Todo mundo pode falhar, só quem não pode falhar é o goleiro. A visão dele tem que ser intensa, porque ele está tendo toda a visão de campo e é uma responsabilidade muito grande. Mas tem deles que já nasceu com aquele dom de ser goleiro, aquela aptidão, né? Então é muito importante quando a gente tem um goleiro do nível desse que eu estou passando para a senhora. O professor, e tem o seguinte, antigamente, porque eu sou de antigamente, eu estou com 77 anos, meu telespectador, e antigamente a gente via jogadores de estatura média, 1,65 m, 1,67 m, 60. Hoje é cada homem alto. É uma das coisas que às vezes eu sou contra esse problema de tamanho. Porque se tamanho ganhasse jogo, às vezes, a gente montava uma equipe de animais. Animais que eu falo, o avestruz é alto, elefante, a zebra, a girafa, né? É. Então são esses. Então eu acredito que antigamente não existia esse negócio de tamanho. Mas o sul, que é São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Santa Catarina, né? Conseguiram assim fazer com que implantasse, fizesse um trabalho para que os garotos viessem a crescer. E eles acham hoje que os garotos do Nordeste são baixos. Eu consegui montar a equipe de uma estrutura mediana, de uma estrutura média e de uma estrutura alta. Através de quê? Participando de competições assim, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e aqui pelo Nordeste, né? Então a gente conseguiu montar a equipe no parâmetro igual às equipes do Sul. Altas, né? Agora, claro que tem aquele jogador que são médios, mas aí ele já começa a tomar o hormônio, que aí ele vem ter um crescimento. Eu tinha um garoto que o avô dele foi um exemplo, o Tadeu, que mora hoje ali perto da Fundação Bradesco. O garoto tinha uma estatura baixa, mas o pai junto com ele, fez um trabalho. E realmente ele ontem esteve treinando comigo e ele deu uma crescida. Realmente são através de remédios. Mas esses hormônios não fazem mal, não? Não é só para desenvolver o corpo, o tamanho, né? E eles conseguem com isso a crescer e chegar naquele patamar que eles esperavam e almejavam para se ter um parâmetro com aqueles atletas que se diz ser um porte alto. Professor Guilherme, agora o goleiro baixinho tem mais trabalho, né? O goleiro baixo é terrível, porque todo mundo vai dizer, o goleiro é baixo, aí os caras começam a chutar, o goleiro não tem elasticidade para ir na bola, aí realmente a gente toma algum tipo de gol, e realmente para reverter o quadro é um pouco difícil. Então ele tem que tirar... Ele tem que ter no mínimo 1,85 m a quase 2 metros de altura. E daqui no Nordeste nós temos assim? Tem. Já tivemos a possibilidade de ter garotos, mesmo com a idade de 15, 14 anos, de 1,80 m, 1,85 m, 1,78 m, uma média boa, assim, a nível de, eu digo aqui do nosso futebol, aqui a nível de Nordeste. É porque um jogador pequenininho, os braços, digamos pequenininho não, de baixa estatura, e os braços deles ficam assim. E se for de alta estatura, os braços ficam assim. São longos, realmente longos. Ele pula mais. Isso, as mãos são maiores. As mãos são maiores, né, para que ele venha ter um movimento, para que venha reter a bola, para que ela não venha na trajetória do gol. É interessante essas observações. Agora,
O senhor professor Guilherme, é um técnico de futebol de base, certo? O que mais, além do goleiro, porque o goleiro a gente não tem nem saída para dizer que não, né? Mas qual o jogador que tem que ser mais alto do grupo? É o zagueiro? Agora eu já sei o que é zagueiro. Tem que ter uma zaga bem postada, né? A zaga é um zagueiro central alto. Zaga, explica, professor. É o zagueiro que faz pelo lado direito, camisa 3. Certo. E o quarto zagueiro é o que joga pelo lado esquerdo. Ixi, Maria. Tem que ter uma estatura boa, 2 laterais. Não precisa nem ser tão alto, porque a lateral, ela não precisa ser um atleta de 1,85 m. Porque às vezes, e ele ser baixo, significa dizer que automaticamente ele casa na posição, né? Tem que ter 2 volantes altos de contenção, né? Outra coisa que tem que ter alto na equipe de futebol são os atacantes. O que é volante? Volante é o cara que desarma, é o que faz o desarme. No meio campo ele combate. É aquele que fica jogando assim. Fica ali no meio, né? Porque se ela passa, a bola passa pelo meia direita, que dá o esquerdo, o lado esquerdo ao contrário, ele é quem vai fazer ele é quem vai fazer a cobertura. Importantíssimo. Né? Tanto ele vai fazer a cobertura do meia, como ele vai fazer a cobertura do ala. Do ala, que é o lateral direito. Então ele faz essa contenção. Eu achei que esse, como é que chama? Volante. Volante é importantíssimo no time. Sem dúvida alguma. Porque é ele que desarma. Ele é quem desarma e arma, né? E hoje eu tenho um atleta que jogou agora, estava no Bordeaux, da França, e agora ele foi emprestado ao Atlético Mineiro, que é o Otávio. Ele tem o apelido assim de Tavinho, né? Um garoto que saiu aqui do Peixoto, que é um bairro aqui que tem no Jacintinho, né? E um garoto que realmente, quando ele vem, é um dos garotos que, assim, eu tive a felicidade de trabalhar com ele, e eu fico tão feliz quando ele chega em Maceió, porque ele me trata hoje como um pai, né? Agora, recentemente, ontem, eu estive na sua residência com seus familiares, com ele. Então, realmente é uma coisa incrível, é uma coisa que me dá motivação. Eu falo muito, muito bem dele, porque ele é o cara que, quando vem, a gente se comunica, eu mando mensagem para ele manda para mim. Recebi agora uma camisa autografada com o nome dele. É uma coisa fantástica, né? Então, são essas coisas que dão força, motivação, e aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, no nosso projeto. Eu acredito que hoje eu sou pioneiro em Alagoas. Eu tenho hoje 5 jogadores internacionais jogando fora do Brasil. Que maravilha! Né? Um é o Pepe. Tudo made em professor Guilherme. Exatamente. Um é o Pepe, que deve ter já encerrado sua carreira. Foi titular agora na seleção portuguesa. Inclusive, um jogo antes do último, ele inclusive marcou um gol de cabeça. Tossi, era como se eu fosse o Pepe e o Pepe fosse o Guilherme, né? Ficasse marcando aquele gol. Marcando aquele gol, né? E imagina a emoção, você se naturalizar, você ser brasileiro, ser alagoano e se naturalizar português. É muito importante, né? Outro garoto importante também que está brilhando no cenário do futebol brasileiro é Roberto Firmino, né? Que teve o dom e a sorte de ser convocado, acredito que 32 vezes, ou foi 35, convocado para a seleção. Não foi para essa Copa, eu acho que foi injusto. Pelo aquilo que ele apresentou, pelo aquilo que ele fez. Mas talvez não foi convocado para a seleção, talvez porque ele seja de Alagoas, seja do Nordeste. Se talvez fosse um jogador do Sul, talvez as coisas fossem diferentes, né? O outro é o William José. Está jogando fora do Brasil, certo? Eu não sei o clube no momento que ele ostenta. Como temos hoje o Alex Tenório, zagueiro daqui de Alagoas, que está jogando no Japão. Olha. Temos 3 garotos agora por nome de Caio, que tem o apelido de Pelé, Ramon, que é de Junqueiro, goleiro, e o Bernard, estão no futebol português. Nós temos aqui hoje, no Grêmio de Porto Alegre, o Bruninho, que é um garoto de Coruripe, que iniciou a carreira com a gente. Sou fã desse garoto. Talvez até foi um pouco esquecido pelo seu tamanho. Hoje o garoto cresceu, é titular do Grêmio. Temos um garoto por nome de Thales, no Palmeiras. É um garoto que daqui mais uns dias está chegando à seleção brasileira. E um orgulho muito grande. Tenho... Tudo isso que foi de base com o senhor? Tudo isso que iniciou a carreira comigo. Se eu for contar a minha história, se essa história minha valesse dinheiro, eu estaria milionário. Vamos escrever um livro. Exatamente. Vamos escrever um livro. Tem o Alan no futebol do Audax.
Tem o Murilo, que foi um garoto que iniciou com o Val lá em Boca da Mata, que depois foi contratado por mim pelo vídeo que eu vi de algumas jogadas dele. Hoje, graças a Deus, ele está no Retrô. Tem o Thiago Lacerda, está no Sport. Tem o Matheus, que é de Boca da Mata, que hoje está no Vitória. Em CSA tem o Tito. No CRB tem Riquelme e tem Gabriel, que iniciou comigo, e outros garotos que estão subindo, né? Então, assim, é uma história bonita, né? E eu quero que Deus sempre me dê força para que venha fazer esse trabalho. Me considero hoje ainda, pela idade que tenho, de 64 anos, me considero um garoto de 14, 15 anos, pela vontade que eu tenho, pela disposição. E queria agradecer uma coisa, Deus primeiramente, aos pais, pelo reconhecimento do trabalho, né? Pela confiança do trabalho executado e pela sociedade alagoana, e por que não dizer, pela imprensa, sendo aqui entrevistado pela senhora, nessa grande emissora, de grande audiência. Então é uma coisa de fundamental importância. Com isso, vem trazer para mim muita satisfação. Para quem está me assistindo, está conhecendo o professor Guilherme, nessa emissora, pela segunda vez. E a gente só tem que agradecer pelo espaço, pelo apoio e por estar sendo entrevistado por uma pessoa tão famosa, tão fantástica como é a senhora, dona Cláudia. Muito obrigada. Agora sou eu que fico emocionada. Professor Guilherme, eu tenho o dom de deixar os meus entrevistados, às vezes, um pouco, vamos dizer assim, de calça curta. Então, eu vou perguntar novamente. Esses jogadores que não são convocados, será porque eles não têm uma grande, vamos dizer assim, um grande, como é que chama? Empresário por trás deles, que fazem a mídia, que forçam com anúncios? Aí nós já estamos entrando numa seara que não é, mas você sabe. Eu acredito que o futebol brasileiro, o futebol mundial, eu acho que ele está chegando num ponto que hoje o garoto, se ele não tiver um empresário, ele não vai jogar em equipe nenhuma. Ele é um garoto que vai ficar esquecido, né? Hoje o empresário, ele é um agente FIFA, agente CBF, né? E é uma coisa que está atrapalhando um pouco essa garotada, né? E a política que está envolvendo no futebol também, né? Então está assim, sendo muito difícil para essas convocações. E alguns garotos, alguns já atletas formados, né? Assim, um pouco meio desestimulado com essas coisas que vem acontecendo no futebol. Acho que daqui mais um tempo, eu não sei se o futebol ele vai existir ou ele vai acabar. Pelo andar da carruagem. Está um comércio. É um comércio de negócio, né? Um comércio que está dando certo para todo mundo. Porque se o futebol não desse certo, ninguém queria estar metido no futebol. Entendi e concordo. Agora, será que os nossos atletas... Não, primeiro eu vou perguntar, mas eu não quero que o senhor cite nome para o senhor não ficar... Nós temos grandes empresários na área de futebol em Alagoas? Tem bastante. Não precisa dizer o nome, eu até peço. Mas tem bastante empresários. E esses empresários trabalham bem com a mídia nacional, com a mídia internacional, com as publicidades? É aí que eu pergunto se é grande. Eu acredito que é o intercâmbio, né, de um estado para o outro, eles vão mantendo contato, né, e daí eles hoje têm alguns empresários de grandes influências aqui no estado de Alagoas. Porque esse empresário também tem que ter um bom departamento de comunicação. Sem dúvida alguma, né? Eles jornal, têm... um jornalista que trabalhe nessa área. Ele tem, assim, esses captadores, né? Isso. Captadores de atletas, né? Isso. Antigamente era o olheiro, hoje é o captador. Fica mais bonito. Aquele cara que vai captar, vai monitorar o atleta, né? Para que venha entrar em contato tanto com o atleta, às vezes quando ele é de menor com os familiares, né? Para que os familiares venham autorizar. E daí eles conseguem levar esses garotos, né? E às vezes prometer algumas coisas que o garoto fica satisfeito e aí o garoto consegue se transferir de um clube para ficar sendo jogador dos empresários. Tipo assim,
Eu sou uma captadora. Não sei. Aí eu vi uma pessoa, um jogador espetacular. Aí eu fiz a captação. Necessariamente, esse jogador, depois de toda a família aceitar, ele vai morar num local determinado pelo clube ou pelo empresário? Ele vai ser colocado no clube, onde ele vai ter o seu alojamento, Isso. onde ele deve ter sua escola, né? Porque hoje o certo é isso, você ter uma escola, ter um seguro de vida, ter um salário digno, né? Mesmo ele sendo de base. Mesmo ele sendo de base, né? Porque o exemplo hoje está assim, o exemplo. Você anda pelos times do Sul, né? Internacional. Hoje é um clube que não deixa a desejar nada a ninguém. São Paulo, Palmeiras, falando hoje do Sul, né? Aí você vem aqui pelo Nordeste, você vai Bahia, Vitória, que o Bahia e Vitória também, o futebol caiu um pouco, né? Porque o Vitória desceu, subiu agora da série, estava na B, desceu para C, e da C subiu para B. O Bahia se permaneceu na A. E agora está tendo um crescimento aqui do nosso futebol, né? Entre o CRB e entre o CSA, né? Que estava na B, caiu, não se manteve, né? E o CRB ainda conseguiu se manter na B. Então o CRB também está fazendo um grande trabalho na base. Eu pergunto, esses times têm um alojamento? Eita, cada pergunta que eu faço para o senhor, chega ele fica vermelho. Esses times têm um bom alojamento, eu diria até uma boa residência para alocar esses, eu estou falando de futebol de base. Tem hoje o CRB, um clube que eu conheço, que inclusive eu vivenciei e faço parte. É um clube hoje que está dando total apoio às divisões de base, né? Então realmente hoje tem um CT, que é ali na entrada da Praia do Ogum. É um centro de treinamento, né? Onde tem 4 campos de futebol, uma concentração, onde tem uma piscina para recuperação, uma sala de fisioterapia, uma sala de musculação, né? Alojamentos para alojar tanto atletas profissionais como amador. Tem uma cozinha completa, né? Então, a sala de imprensa, né? Então, são CT realmente que, a nível de Alagoas, a nível de Nordeste, o CRB, no momento, não deve a nada a clube nenhum do Sul. Pelo contrário, né? Quando está Campeonato Brasileiro, os clubes de fora, como Palmeiras, Cruzeiro, treinam tudo no CT do CRB. Olha que espetáculo. Aí esse centro de treinamento, eita, será que eu posso fazer essa pergunta? Não aloja o pessoal em aqueles, como é que chama? Como tinha no ninho lá do Flamengo que tocou fogo. Concentração? Não. Os jogadores não dormiam nos containers, né? Mas não, lá pelo menos no CRB é cama, certo? Aquelas camas se não me falha a memória, eu não sei o tipo de cama, sim, mas é cama mesmo, cama, certo? Eu não sei se ela chega a ser aquelas camas montadas de cimento. Boliche, né? Ou é aquelas camas beliche. Beliche. Oh! Certo? Mas eu acho que aquilo que aconteceu no Flamengo, eu acho que foi uma coisa que jamais vai acontecer, né? Porque aquilo ali foi uma fatalidade. Foi um acidente que aconteceu, né? Um acidente de percurso, onde os ar-condicionados incendiando, né? Mas era o container. Era aqueles negócios que vem em navio, adaptados. Mas não, aí, eu sei que o senhor não vai falar, isso, não é? Mas lá não existe esse tipo de... Um dia o senhor me leva lá no CT? Com certeza. Eu ligo lá para o presidente. Eu quero ver tudo. E levarei a senhora, falarei com o presidente. Filmaremos tudo. O presidente hoje é uma pessoa democrática, uma pessoa... O senhor está falando do CRB. Do CRB, né? Sim. Que é a pessoa do presidente Mário Marroquim. Certo. Porque hoje em dia, até para ser presidente de clube, não pode ser qualquer pessoa, né? Eles botam dinheiro. Olha as minhas perguntas para ele. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eles trabalham bastante, né? Trabalham bastante. É para que venha trazer e angariar o recurso
junto através dos associados, né? E de alguns patrocínios, para que o clube venha, assim, sobreviver, né? Porque não existe a rendação rentável, né? Só os grupos de associados. Às vezes você tem 10 mil torcedores pagando, né, a sua mensalidade. Às vezes tem mais, um pouco cresce. Mas quando tem um jogo de futebol, o clube não ganha nada daquele pessoal que pagou? Ganha porque entra os associados, né? E entra o torcedor que não é associado, que paga o Associado ingresso. não paga? Não, associado ele paga a mensalidade, né? Sim. Através daquela mensalidade, parece que ele tem sua entrada no estádio aqui no Rei Pelé. Será, professor? É. Não quero que o senhor se comprometa, não, mas eu acho isso assim, tão assim, bonito, sabe? A pessoa pagar, e a mensalidade não é tanto. Não é Pra ter tanto, direito mas a é uma jogos. fórmula de a pessoa ser sócio e uma forma de você ajudar o clube do coração qual ele torce. Ele fala bonito quando é para defender o clube, quando é para defender o futebol, principalmente o clube dele, que eu não vou dizer quem é, mas vocês vão saber qual é à medida que ele for falando, porque ele ama esse clube. Porque ele não vai dizer, mas o professor já teve vários chamados, e eu acho que ele estava certo quando ele não foi para outro estado, porque aqui ele conhece tudo, né, professor? Aqui a gente conhece tudo, né? Então é uma coisa que a gente gosta. Um dia eu teria um sonho de trabalhar no grande centro como é São Paulo. Porque São Paulo ele existe todas as categorias, né? Existe a categoria mirim, a categoria infantil e as outras categorias, sub-20, a sub-23, a sub-22, aí tem Série A1, Série A2, campeonato Série A, Série B, Série C, então são várias séries, né? Gente, Então, como o futebol é complicado. Não é só a- chegar lá e jogar. Exatamente. E às vezes uma das categorias que eu acredito que não dão muito apoio hoje, eu um dia vou ter a oportunidade de conversar com o presidente da federação, eu, Guilherme, professor, para dar mais um pouco de apoio, porque é uma categoria que ela passa a ser um pouco esquecida. Não se faz uma competição com 22 equipes e você inicia a competição no dia 2 de novembro. Olha, 22 equipes. 2 de novembro. Encerra uma competição dia 11 de dezembro. Eu não chamo isso de uma competição, eu chamo isso de um torneio. Uma competição é quando você joga 2 ou 3 meses, onde o garoto quer jogar. E às vezes, você numa chave de 5 equipes, se classificando 2, é um pouco injusto. Então eu acho que uma das categorias que primeiro o profissional, e segundo eu acho que deveria ser a categoria sub-15. É a última a terminar a competição. Então, torneio relâmpago, né? Então, um campeonato agora que aconteceu e realmente algumas equipes ficam um pouco satisfeitas, mas isso aqui não é uma crítica. É coisas para se conversar, até eu... Mas eu tenho certeza que o senhor falando aqui, ele está ouvindo. Com certeza. E um dia eu quero ter a oportunidade de a federação, eu, como pessoa física, Como professor como Guilherme. professor, conversar com o presidente Felipe Feijó, que é uma pessoa jovem, que está fazendo um excelente trabalho, modernizou a federação junto com seu pai, né? E está fazendo um excelente trabalho. Eu só quero mais assim, né? Que olhe mais um pouco para essa categoria sub-15, porque é o alicerce, é o início de todo um trabalho. Não se constrói uma casa começando pelo telhado, se constrói uma casa começando pelo alicerce, que é o alicerce de todo o início, porque é uma coisa que eu tenho o maior respeito, é o início do trabalho, que é com a categoria de base, que é com a categoria infantil. Então aqui, eu aproveito para dar um recado para Felipe Feijó. Felipe, eu sei que se você não está nos vendo, alguém está e vai falar. Porque como tem os captadores do futebol, tem os captadores de imprensa, né? Então eu quero dizer assim, chame o professor Guilherme, que é uma pessoa tão experiente, para conversar com você, Felipe. Você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa que já vem de... os Feijó já vem, já vem com a federação, já vem lutando pelo futebol. Converse, não quer dizer isso que você vai aceitar, porque eu tenho certeza, sabe, professor, que
ele tem que ouvir todo mundo para poder fazer, né? Claro, Aí com ele tem certeza. que ouvir quem que está na base, quem Exato. que ali está responsável por tudo. Isso, verdade. Porque se não tiver o início, não vai ter o fim. É porque é o seguinte, a gente vê hoje campeonatos de juvenil, que é o garoto de 16, 17, vê o campeonato sub-20. E a única coisa que a gente não vê é assim, do jeito que tem no sub-17, no sub-15, no sub-20, a gente não vê na categoria sub-15. Quando o Então, senhor diz não vê, é não vê na mídia. não vê na mídia, aparece muito pouco, a divulgação é muito pouca, tá entendendo? Eu parabenizo a ele, porque a federação hoje tem um sistema, tem uma TV, né? Que é a LED, parece, a LED, que faz a transmissão do jogo, né? Ao vivo, onde o garoto está vendo os familiares. Todo mundo assiste hoje através da internet, né? Um aplicativo que tem, e você assiste. Então, é uma coisa muito importante. Ele está fazendo muitas coisas boas, mas só precisa é uma ressalva que eu faço, é só que revide mais essa categoria infantil. Eu sei que ele tem bons pensamentos, né? Uma pessoa jovem, uma pessoa dinâmica, uma pessoa boa de se conversar, mas um dia eu quero ter uma oportunidade de conversar com ele, porque eu tenho certeza que da forma como ele é uma pessoa educada, uma pessoa gentil, ele vai me atender gentilmente, como sempre ele faz na administração dele como presidente. Um presidente novo que modernizou totalmente a federação. É Federação Alagoana Alagoana de Desporto. de Desporto. É a FAF. Olha, eu acho que nós demos um recado muito bom para o Felipe, não é? E não quer dizer que ele vai lhe atender. Atender assim, de fazer o que você quer. Mas pelo menos ele vai ter ideia do futebol de base. Sem que dúvida. ele tem, mas a gente vai querer que ele ouça também quem mais conhece de futebol de base aqui do estado. Sem dúvida alguma. Não é? Então, meu caro Felipe, Cláudia de Bulhões aqui com o professor Guilherme, mandando um recadinho para você, né? Chame o professor Guilherme lá, vá oferecer um cafezinho, faça essa cortesia para esse grande homem que trabalha no futebol de base. Há quantos anos, professor? São 35 a 34 anos já. 35 a 34 anos. E no ano que vem, assim, né, já estou me aposentando pela idade, né? Vou fazer 65 em junho, aí já me aposento pelo tempo de serviço, pelo tempo de contribuição, né? Mas mesmo eu me aposentando, eu vou continuar no esporte. Ô professor, vamos fazer uma dupla de comprar muito jogador, porque eu tenho muito dinheiro. Aí ele ficou até vermelho. E queria até também, assim, né, agradecer uma pessoa que disse que mesmo eu me aposentando, eu trabalharia mais de 10 anos com ele, certo? Eu queria agradecer essa pessoa que me fez esse convite, certo? Eu vou citar o nome dele, ele não pediu, mas eu vou citar porque, assim, são coisas boas que fazem o ego, né? Que faz o ego, exatamente. E a pessoa do Mário Marroquim esteve no seu escritório, conversou comigo do Sagalã. Você, como funcionário, eu agora vou falar do clube, que é o clube que eu trabalho desde de 84, que é o Clube de Regatas Brasil, considerado hoje um dos maiores do estado de Alagoas, né? Junto com o nosso maior rival, mas vamos falar do CRB. E agradecer ao presidente, Mário Marroquim, né? Que disse que ia me apoiar em tudo, certo? Eu poder não estar comandando mais hoje a função de técnico, mas ele me botou numa função também importante, que é a de captar o atleta, me deu o espaço e a liberdade de fazer um trabalho numa área que é na Arena Ouro Preto, terças e quinta, usando o nome do clube mesmo como funcionário, me cedendo material. Onde é a Arena Ouro Preto? É na Serraria. É do CRB? Não, é uma arena particular. Certo. Uma arena particular. Tá. Certo? E também a gente, ora, com esse trabalho que eu faço no paralelo, em prol do CRB, a gente também aluga também a Arena SOC, que era o antigo campo do 7 de setembro, né? O seu genitor, que Deus o tenha lá no bom lugar. Eu agradeço muito, porque o 7 para mim foi uma escola bem feita, e o CRB hoje para mim foi uma universidade bem feita, onde eu tenho
bons amigos, tenho um bom relacionamento, Respeitadíssimo. respeitado por toda a diretoria, né, pelo presidente que passou, que hoje faz parte desta casa da Assembleia, que é a pessoa do presidente Marco Barbosa, que foi ex-presidente, né? O presidente atual, que é o Mário Marroquim, o Reinaldo Max, que é da Grafimax, o senhor Kennedy Calheiro, enfim, toda a direção do CRB, pelo apoio, pelo respeito que tem com a minha Eu vou pessoa. cobrar, viu, por essa publicidade do CRB. E esse clube, né, que a gente trabalha ao longo desse tempo, um clube que a gente admira, que a gente tem o maior respeito, e a gente respira, né, esse clube pelo trabalho que a gente faz, são 24 horas no ar. Pronto. Se falar mais, eu vou cobrar. Se falar mais, eu vou cobrar. Eu estou brincando que aqui a gente não cobra nada, nem pode cobrar, não é? Agora eu pergunto, como é o trabalho do captador? Como é que você adivinha? Você não vai estar nesses jogos de futebol de bairro, ou vai? Vai também, né, porque às vezes tem, pronto, agora existiu um campeonato das favelas, né? Foi realizado no Rei Pelé. Vixe, eles devem ficar doidos quando vê você, né? Ah, deve ficar doido. Quando a gente chega e já começa eles rodarem por ali, né? Oh, que lindo! Aí já começa a querer apresentar Um bom futebol. um bom futebol, né? Oh, meu Deus, que coisa E maravilhosa, dali professor. saem alguns atletas, né? Que são muito importantes, né? Hoje eles estão Eu fiquei mesclando. agora emocionada, viu? Não, futebol. Olha, eu tenho garotos que a grota, ela não é uma desonra você morar numa grota, às vezes porque você é um garoto que você não pode morar num bairro, você mora numa grota. Eu tenho um garoto que eu tenho o maior respeito e Como é que admiração. você sabe que esse garoto da grota é bom? Porque a gente vê. Hoje os garotos pobres, Então você Pobre. anda muito, né? a gente anda. Com o trabalho que a gente faz, com o nome que a gente dá, eu agradeço muito a Deus, porque os garotos, eles já são mandados escolhidos a dedos, através de amigos, né? E ontem eu recebi uma ligação de um amigo meu de Salvador, perguntando como eu estava, como era que eu estava no futebol. Interesse, né? Sim, Interesse, estaria trabalhando né? Aí exatamente. isso já vai né? ficando desconfiado, né, aí professor? vem Salvador, aí vem Natal, vem Fortaleza, vem Sergipe, Paraíba, né? Aí isso vão Campina Grande. sugerindo. Aí vão sugerindo, né? Tu vai trocando ideias, né? E através do futebol foi que a gente conseguiu fazer muitos amigos, né? A gente agradece muito a Deus por isso. E também a minha amizade que eu tenho pelo senhor Claro. foi através do futebol. Isso. E a gente, mais uma vez, agradece ao Manuel Ferreira, né, um mano, Claro. que foi que sugeriu a primeira vez o seu Exatamente, nome é para ser verdade. entrevistado É aqui. verdade, a gente só tem que agradecer, Essa né? captação, professor, eu acho que é um negócio seríssimo. Porque não dá o vento, ventou e o jogador aparece. Não é? Não. Tem que ter essa captação. E a captação é você monitorar o atleta. Como é que você monitora? Monitorar é através de informações, né? Certo. Através É de... quase um serviço secreto. através de filmagens, Sim, né? Através de vídeos, certo. né? Jogadas, são gols, né? E apesar de que a gente seja um captador, também a gente consegue ajudar. E hoje eu ajudo um garoto por nome de François, que é o François Michel, certo? E ajudo um garoto também por nome de Everton Braia. Garoto, Tudo nome estrangeiro. não, um garoto canhotinho que realmente é uma coisa de impressionar o futebol que esse garoto joga. Outro garoto, um zagueiro chamado Jefferson, que mora no Benedito Bentes. Um garoto que tem um nome de uma fera bem grande, né? Pelé, né? O nosso rei Pelé, né? Que hoje é um pouco doente, né? A gente Isso. torce muito e reze muito que ele consiga se recuperar, que é uma coisa difícil, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia, no cotidiano, vida, né? Nossa vida, só a Deus pertence, Isso. né? E outros garotos como Alisson, Teteu, Mateus, que a gente ajuda, mesmo garoto já chegando às vezes com sua idade de 18, a gente nunca diga a ele que ele nunca deixe de sonhar. O sonho
que ainda pode se tornar uma realidade, né? Porque o garoto ele joga até com 35 O anos. sonho é sangue. Exatamente. Olha, inventei isso né? agora, ficou bonito. O sonho é sangue, é suor, É, é vontade, é determinação, é. né? É a criatividade. Ele sonha em chegar e a gente está aqui para ajudar, né? O senhor, há algum tempo, professor, tinha uns dias que ia jogar, tinha as equipes na praia, não era? Hoje a gente não vai mais, né? Porque o futebol, ele se modernizou muito, né? Hoje são treinamentos que é feito, não é mais como, como era feito antigamente. Hoje a coisa se modernizou de um jeito que você tem que se amaldar a modernização do futebol. Tanto na parte técnica, na parte física, na parte tática, na parte de fisioterapia. A fisioterapia está fantástica. Realmente né? É. Já você tem que se modernizar tudo, porque você não pode ficar dos tempos que passaram, né? Então tem que estar no tempo presente e no tempo atual. Gente, futebol é um negócio muito sério, não é só a gente chegar e ver a Copa do Mundo, ver fulano, ver Beltrano, ver Cicrano, é ver desde quando começa. É o início de todo um trabalho, né? Para que ele venha a dar certo no futuro. Interessante. Professor, como que é para o senhor, tipo assim, o senhor treinou o futebol fulano no futebol de base. Aí depois do futebol de base ele vai para onde? Ele sobe para o sub-16, que é o sub-17, que é a categoria que chama juvenil. Aí depois ele vai para o 18, 19 e 20, que é o sub-20. É como se você estivesse chegando no último trampolim para chegar ao profissional, né? Que é o carro-chefe de toda uma elaboração de um trabalho, né? Se o carro-chefe ele não funcionar, a base ela também não vai funcionar. O sub-20, né? É todo um encadeamento. É tudo encadeamento, é a escadinha, né? Começa o alicerce, que é o infantil, depois vem as paredes, que é o juvenil, o acabamento, que é o sub-20, e a parte principal, que é a equipe de profissional, que é o carro-chefe. Aí depois desse sub-20, aí é que ele é contratado, mas ele já tem um empresário no sub-20. Depende, às vezes tem, às vezes não tem, né? Às vezes tem, às vezes não tem, né? É quando ele já vai começar a ganhar seu primeiro contrato, seu primeiro ordenado, e por que não dizer seu primeiro salários, né? Pode ser um salário, pode ser mais de um, né? Aí onde o garoto já consegue ficar feliz, aí conseguir vencer, né? Mas o bom é quando ele inicia no infantil, no clube que ele iniciou, ele passa pelo juvenil, pelo sub-20, veste a camisa do profissional, aí ele se consagra, para ele poder sair para uma equipe do Sul, né? Ele sair para uma equipe do Sul. O que é uma pena. É lamentável. Porque sair para o Sul, porque a gente podia ter aqui também um futebol, vamos dizer assim, daqui a pouco eu acho que nós teremos. Esses clubes que nós temos, tem o ASA também de Arapiraca, né? Isso. O ASA está meio mortinho? Nós temos hoje aqui, né? Falando aqui em Alagoas, CRB, CSA, o ASA de Arapiraca, o CSE de Palmeiras dos Índios, o Cruzeiro de Arapiraca, que hoje mede força com o ASA, o Cururipe, o Murici, né? Tem o Aliança, são clubes que vêm crescendo no futebol, né? E outras equipes, né? Todos eles têm futebol de base? Todos eles têm, porque hoje é obrigatório, né? Você disputa o alagoano hoje, você tem que ter a base. Se você não tiver todas as categorias, mas pelo menos com duas, você tem que ter, que é para se manter. Hoje é lei. Se você não tiver a base, você não pode participar de campeonatos. E clubes que não têm base, é um clube morto, né? Através da base, é também onde eles conseguem angariar recursos, né? Porque são através de atletas que começam a despontar e o clube também passa a ter benefícios, né? Porque ele foi o formador do atleta, né? E daí consegue sobreviver. Professor, eu vou dizer uma coisa, tem gente chegando ali. Vou dizer uma coisa ao senhor. A gente está vendo um futebol até que subiu, aí quando chegou lá no auge,
deu uma parada que o brasileiro não esperava, certo? Isso daqui, essa entrevista, nós vamos levar até 4 anos, até ter outra Copa do Mundo, né? Já podemos até dar 4. Eu, como sempre, fazendo umas perguntas indiscretas, né? Por que que houve aquele... Porque tem tanto endeusamento no futebol, que eu pergunto, por que que houve aquela coisa de perder? Tá certo, o futebol perde, o futebol ganha, mas eu não sei se a gente perdeu para uma equipe que não deveria perder, sabe? Ou o que se passou ali, porque eram muitas estrelas. Pelo meu ponto de vista, eu acredito que endeusaram muito o Brasil. Esqueceram que existiram outras seleções. Eu vi muita gente... você vê uma equipe agora que está na final, que é a equipe da Argentina, né? Quando perderam o primeiro jogo, todo mundo se preocupou com a Argentina, onde a gente deveria se preocupar com o Brasil. Acharam que todos os adversários estariam mortos, e o único adversário vivo seria o Brasil. Eu tenho uma admiração muito grande pelo grande profissional que é o Tite, certo? Mas eu estou falando não como profissional, e sim como torcedor. Certo. Eu não sei como é que você vai para uma Copa do Mundo onde você leva 7 atacantes. No mínimo 4, 2 jogando e 2 na suplência. É aí que eu digo, suplência isso aí reserva. entrando alguma coisa. Exatamente. Né? Desculpe, né? Mas está entrando como alguma coisa. Como é que eu vou levar baixo. um atleta para fazer? Porque eu acredito que seja mídia ou foi alguma coisa que aconteceu. Um atleta que não teria mais idade para estar ali participando junto com aqueles atletas. Foi um que tinha a idade mais... Eu esqueci até o nome dele. 39 anos, não era? 39 anos. Certo? Certo. Aí, quer dizer, foi coisas que foram acontecendo, a Argentina perdeu, foi crescendo, o time que jogou com o Brasil, uma excelente equipe, né? A prova foi tanto que cresceu contra o Brasil. 0-0 nos pênaltis, a gente não foi tão feliz. A gente foi feliz, porque pênalti é loteria, né? Se pênalti fosse fácil de bater, a gente disse que mandava o presidente do clube bater, né? Então, são coisas que aconteceu que não se acontece, né? Aí a gente fica sem entender. Porque o futebol, a CBF, a política, ela está entrando um pouco hoje no futebol, que está deixando muito a desejar. É por isso que eu estou dizendo... que a gente falou no início, não é? Exatamente. Aí eu não sei como é que vai ser a progressão do futebol daqui para frente, né? Que são coisas que a gente vai vendo e vai ficando difícil. Só Jesus para nos guiar, só e Jesus na causa. Exatamente. É porque eu que não entendo, professor, eu acho o seguinte, as pessoas... A gente olha... Eu não olho com os olhos que o senhor vê, com os olhos que o senhor olha com olhos de quem entende. Eu não entendo. Mas às vezes eu acho assim, que poderia, eu não sei, olha só a minha ignorância. Tem aquele que o senhor disse que fica no meio, organizando tudo, né? Certo. Aquilo só é um? São 2. São 2? Hoje, pelo menos eu jogo com 2, né? Mas o futebol está mudando tanto o sistema. Eu mesmo digo assim, olha, uma coisa. Eu gosto de jogar no sistema antigo. É o 4-4-2. O que é o 4-4-2? Você joga com 2 volantes, 2 meios e 2 atacantes. Com tanto o ala direito como o ala esquerdo, tendo a liberdade de subir. Porque o ala hoje, o lateral hoje, ele passa a ser um atacante. Entendeu? Passa a ser um atacante. Só vai jogar no 4-2. Quando você joga, inventa muito esquema. É o 3-5-1, é o 3 não sei o quê. Antigamente era o 4-4-3, né? Você jogava com 3 atacantes e um volante. Tem que ter nome. Tudo tem que ter nome, né? Aí vai mudando. Eu sou do tempo antigo, sabe? Sou do tempo do 4-4-2. Eu acho que é um sistema mais seguro, mais eficiente, né? 4-4-2 são 4... São 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Aí chamamos 4-4-2, né? Certo. Você pode transformar um 4-4-2... fazer um 4 de marcação, né? O ala, o volante, o meia, o atacante e o outro volante na sobra. Entendeu? Agora isso você só consegue fazer com treinamento.
passando, colocando em prática e fazendo esse treinamento para que os garotos eles venham assimilar e entender, professor, e sem jogar no 4-4-3, eu digo, ó, isso aí já era. Esqueça. Tem que ser do jeito que a gente está fazendo, do jeito que a gente está treinando. E é interessante o que você falou agora, que você permite que eles deem palpite. É porque Todo mundo vê futebol, a gente né? não é o ditador, né? Eles são crianças, mas eles assistem. Alguns abrem a internet e vê muito na internet, né? Então são diversas coisas que hoje houve essa modernização através da internet, né? O garoto hoje ele é muito inteligente. Às vezes uma opinião, ele às vezes não concorda com a gente. E nisso você tem que crescer também. Sem dúvida alguma. Porque se você ficar, como eu era há 35 anos Isso, atrás, você vai levar rasteira. É verdade. E a gente também, apesar de a gente ser professor, a gente também aprende muito com eles. Extrai muita inovação. Tem garotos que jogam futebol e estudam o sistema, o esquema, tudo. Então tem garotos que é importante. Eu tinha um garoto que estava comigo, o Matheus Goleiro. Inclusive ele passou numa avaliação lá porque o CRB fechou um convênio com o pessoal da UFAL. E esse garoto, ele foi cortado lá e depois ele apareceu, mas é um garoto que estuda muito futebol. Está se atualizando. Mesmo um garoto de 15 anos, mas está sempre se atualizando. Isso aí já foi outro captador que olhou ele para poder fazer esse convênio. Deve ter sido. Deve ter porque sido. tudo são captadores. Professor, nós estamos quase no final da nossa entrevista. O senhor, que está sendo assim de um esclarecimento, eu queria que o senhor repetisse novamente as grandes estrelas do futebol que passaram pela sua mão, digamos assim, pelo seu treino, pela sua captação. Primeiro, Moraes. Hoje parou o futebol, foi para o Vasco da Gama. Certo. Neto, que é o Carlos Hermano. Foi um dos maiores artilheiros aqui em Alagoas do campeonato, que era do SESI. Certo. O senhor não vai ter tempo hábil de dizer o currículo, os nomes. Certo. Carlos Hermano, jogou no Corinthians. Pepe, que hoje está no Portugal. Roberto Firmino no Liverpool. Otávio no Bordeaux da França. Alex Tenório no Japão. Thales no Palmeiras. Bruninho no Grêmio. Alain, que é de Riacho Doce, no Audax. Que beleza. Matheus, de Boca da Mata, no Vitória da Bahia. Já falei do Thales no Palmeiras. E Murilo no Retrô. Lacerda, Thiago Lacerda no Sport. Riquelme e Gabriel no profissional do CRB, fizeram agora um contrato. Tito no CSA. E outros garotos que jogam no Murici, no Coruripe, no futebol agora. Então são vários atletas que a gente conseguiu revelar. Aí dentro desses que o senhor falou, tem quantos atacantes e quantos zagueiros e quantos goleiros? Olha, eu estou entendendo. Olha, Quem mandou o senhor ensinar? Goleiro, os que trabalharam comigo, eu garanto que já, esses que eram antigos já parou, né? Zagueiro, tem deles que está parando, como o Pepe, né? Outros estão iniciando. Volante, tem o Otávio, né? Que foi considerado no Brasil o melhor desarmador como volante e o cara que tem o melhor passe, né? Foi considerado aqui em Alagoas e na França. 2 anos na França e 3 anos aqui no Brasil, jogando pelo Atlético Paranaense, né? Aí tem o Roberto Firmino, né? Que era volante, passou a ser atacante, que cresceu dentro do Figueirense ele foi para o Liverpool, né? E eu falei, foi para o Hoffenheim, do Hoffenheim para o Liverpool, né? E o Alex Tenório, que joga no Japão, e o William José também, que garoto de Portugal. Professor, eu acho que nós informamos demais ao telespectador, muita coisa. Esse mesmo não fica quieto, né, meu telespectador? Eu vou tirar ele daqui a pouco. Nós informamos ao telespectador o que é zagueiro, o que é goleiro, o que é volante,
o que é Lateral. lateral, o que é o que fica no meio é o Isso, quê? isso. Medianeta? Volante, Volante. direito, volante esquerdo, meia direita, meia esquerda. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa Gente da Gente com esse esclarecimento. Eu que agradeço a senhora pelo espaço. Queria agradecer também a todos os ouvintes, todos os telespectadores, né? E falar sobre o futebol é uma coisa, é um sangue que corre na veia. E eu fico muito grato e muito satisfeito por estar trazendo aqui essas informações para que o público, que o torcedor, o telespectador venha tomar conhecimento do que é feito o futebol de base, para ele que ele venha chegar a uma carreira vitoriosa. Meu telespectador, muito obrigada. Olha meu lenço, como eu não me consigo achar com ele. E até o próximo programa. Hoje soubemos tudo sobre futebol.